Eu também estou farto disso. Se você se mover de novo, eu vou destruir a casa. Vá em frente e destrua. Você acha que eu não tenho coragem, é? Você acha que eu não tenho coragem, é? Você acha que eu não tenho coragem, hã? Ah! Vá embora. Não se arrependa. Eu nunca mais vou entrar nessa casa. Nunca mais volte. Eu não quero mais te ver. Vá embora. Eu não quero mais ver a cara fedida dos seus pais. Com isso, você bate a porta e vai embora. Na verdade, você já perdeu a conta de quantas vezes fugiu de casa. Mas a cada vez, você se desculpa. E os presentes de desculpa ficam cada vez mais caros. Mas desta vez você não quer ceder. Por muitos anos, você suportou tudo. Foi xingado pelo seu chefe no trabalho. E ao voltar para casa, ainda é xingado por ela. Pensando nisso, sua raiva se torna ainda mais intensa. Embora você esteja cansado disso. Mas a vida não precisa continuar? Nesse momento, uma voz interrompe seus pensamentos. Ei, quanto tempo, velho colega! Essa voz é. Você lentamente se vira para olhar. Uma mulher estranha está te olhando com o rosto todo vermelho. Você estava prestes a falar, mas viu outra figura familiar. Ela está de braço dado com um homem estranho entrando no hotel. Aquela é a mulher com quem você estava prestes a se casar com as economias de toda a vida de seus pais. Sua noiva. Olhando para esta cena diante de você, seu semblante de repente se torna feroz. E você se esqueceu completamente que havia outra pessoa ao seu lado. Você corre na direção do hotel como um louco. Ao chegar na porta do hotel, seu telefone, no entanto, tocou de repente. O toque urgente do telefone trouxe sua razão de volta. Seus olhos vermelhos agora se tornaram neutros. Alô, aqui é o Hospital Municipal de Jianshen. Posso perguntar se você é o filho de Shen Shumei? Sua mãe desmaiou repentinamente e foi levada para o hospital. E ainda descobriram câncer em estágio terminal. Venha rápido. Ao ouvir isso, foi como um raio em um dia ensolarado. Caiu pesadamente na sua cabeça. Nesse momento, sua mente estava em branco. Você ficou paralisado, com o olhar vago. A traição da noiva. O câncer da mãe. Você nunca pensou que algo assim aconteceria com você. Mas não esperava que em apenas 2 minutos tudo isso acontecesse. Embora seu corpo estivesse tremendo incessantemente. Mas você ainda forçou a cabeça a balançar algumas vezes. Arrastando as pernas como se estivessem cheias de chumbo, você correu para o hospital como um louco. Ao longo do caminho, a culpa continuava a invadir sua mente. O que eu estive fazendo todos esses anos? Eu nem sabia que minha mãe estava doente. Pensando nisso, suas lágrimas começaram a cair sem que você percebesse. Uma semana atrás, sua mãe ainda lhe disse que estava se sentindo mal. E você na época, para agradar sua noiva, deixou sua mãe ir sozinha ao hospital. Mas como ela poderia fazer isso? É verdade. Como ela poderia? Neste momento, cenas continuam a fluir em sua mente. Alguns anos atrás, sua mãe teve febre de 42 graus. E ficou em casa por 3 dias antes de lhe contar. Você teve que implorar por 4 horas até que ela concordasse em ir ao hospital. O resultado foi pneumonia lobar. O médico recomendou internação. Mas sua mãe virou as costas e saiu. Ela disse que estava só indo à farmácia comprar remédios anti-inflamatórios. Você correu atrás dela. Só quando você se ajoelhou e bateu a cabeça no chão 3 vezes, ela concordou em se internar. É verdade. Como você conseguiu esquecer disso? Desde que você ficou noivo, seus dias não têm sido bons. Antes, você voltava para casa uma vez por semana. Até mesmo pequenas coisas insignificantes. Agora precisam ser resolvidas através de brigas. Mas o caminho foi escolhido por você mesmo. E quem mais podemos culpar? De repente, um som de buzina agudo entrou em seus ouvidos. O som da colisão também chegou em seguida. Você só sente o mundo girar. E aquela mulher estranha apareceu novamente diante de você. Neste momento, ela segurava firmemente seu corpo quase sem vida. Ashen, você precisa resistir. Socorro! A ambulância já está a caminho. Sua consciência estava misturada com confusão. Quem ela realmente é? Neste momento, sua ferida não parava de sangrar líquido vermelho. E suas mãos apressadas pressionavam firmemente sua ferida. Então, ela tirou o casaco que estava usando. E envolveu sua ferida com firmeza. Mas a ferida não parava de sangrar. Logo, encharcou aquele casaco branco como a neve. Neste momento, a voz da mulher já estava completamente rouca. Ashen, não me assuste. Os pedestres ao redor também se aproximaram. Uma pessoa reconheceu a mulher à sua frente. Uau! Essa não é a famosa estrela Zanruona? Ao ouvir isso, esse nome familiar e estranho, de repente despertou suas memórias. Na escola, os colegas achavam que a garota era estranha.
Ela sempre estava sozinha. Ela também tinha uma expressão séria. Nunca interagia com os outros. E não gostava de fazer amigos. Até que um dia, ela foi cercada por alguns colegas em um beco. Sem poder se defender, ela só pôde se agachar em um canto e permitir que a batessem. Mas foi nesse momento que sua presença interrompeu tudo isso. E por causa da sua presença, o mundo sombrio da garota de repente brilhou com uma luz. Uma luz de redenção. Mas naquele momento, você só pensava em ser o fã da princesa orgulhosa Sujiaya. E a ajuda da garota nada mais era do que fazer a coisa certa. E a partir daquele dia, a garota começou a te seguir secretamente todos os dias. Ela também registrava todos os seus hábitos e gostos. E também por causa da sua obsessão por Sujiagia, a garota nem participou do vestibular, que era o mais importante. Desde então, ela desapareceu da sua vista. Na verdade, Zanhuanan sempre esteve em contato com sua mãe. Mas sua mãe não te contou, porque a garota não queria atrapalhar sua vida. E quando sua mãe foi diagnosticada com câncer, sua mãe ficou com medo de que você se preocupasse e não te contou. Naquela época, quando sua mãe te disse que estava indisposta, na verdade, ela tinha medo de não ter uma desculpa para esperar você voltar para casa. A garota também abriu mão de muitos contratos importantes para cuidar de sua mãe. Ela nem reclamou quando teve que lidar com necessidades básicas. Ela até voou para o exterior especificamente para conseguir o melhor médico para sua mãe. Mas ainda assim, sem resultado. Afinal, o ambiente médico daquela época era limitado. E nesse momento, um som agudo de sirene te trouxe de volta à realidade. Era a ambulância que havia chegado. O médico acompanhante se aproximou. Após examinar suas feridas, ele balançou a cabeça. Garota, a pessoa já se foi. Ao ouvir isso, a garota ficou com as pernas fracas e se ajoelhou no chão. Médico, por favor, salve-o. Familiares, por favor, aceitem as condolências. A pessoa já se foi. Neste momento, suas emoções estavam completamente fora de controle. Vocês não vão salvar, certo? Tudo bem. Então eu vou salvar sozinho. Assim que terminou de falar, ela começou a pressionar seu peito com as mãos. E continuou fazendo respiração boca a boca. Uma vez. 2 vezes. Muitas vezes. Mas meia hora se passou. E você ainda não reagiu. Neste momento, a garota estava exausta. Ofegante, respirando pesadamente. Com suas últimas forças, ela te abraçou firme. Estava prestes a te dizer algo. No segundo seguinte, ela desmaiou. E agora você é uma alma sem corpo. Zanhuana, acorde, por favor. Você grita como um louco. Mas ainda assim não adianta. Você gostaria de dar um grande abraço na garota. Mas tudo já é tarde demais. Neste momento, começou a chover torrencialmente. Emoções difíceis de aceitar continuam a devastar sua alma. Logo depois, você e Zanhuanan foram levados ao hospital. Felizmente, ela apenas desmaiou devido ao cansaço extremo. Você olha para ela deitada na cama do hospital. Neste momento, seus pensamentos de repente são interrompidos por uma poderosa lembrança. Olá, colega. Meu nome é Zan Huona. Qual é o seu nome? Colega Xiao Shen. O que você gosta de comer normalmente? Colega Xiao Shen. Quando é o seu aniversário? Colega Xiao Shen. Você tem tempo amanhã à noite? Eu te convido para comer hot pot. Zhou Xiaoxin. Você me ajudou tanto. Como eu posso te agradecer? Ou talvez, quando crescermos, eu me ofereço a você. Haha. Ao pensar nisso, suas lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente. Mas tudo isso foi sua própria culpa. Você continua repetindo isso em seu coração. Huona. Eu pensava que esse relacionamento era mútuo. Mas tudo isso era apenas o que eu pensava. De qualquer forma, você não pode ouvir. Eu admito que me arrependo. Desculpe, Huona. Se eu não tivesse sido tão obstinado no começo, se eu não tivesse ignorado você, talvez nosso fim não devesse ser assim. Se eu tivesse escolhido você desde o início, talvez nossos filhos estivessem correndo pelo chão agora. Mas de que adianta pensar nisso agora? Nesse momento, a mulher abriu lentamente os olhos. Ela parecia ter aceitado o fato de que você tinha partido. Mas as lágrimas continuaram a fluir incontrolavelmente. Esta cena faz você se sentir ainda mais culpado. Você gostaria muito de dar a ela um grande abraço. Mas você é apenas uma alma. O que você pode fazer? Nos dias seguintes, Zanhuana acompanhou as lágrimas todos os dias. Ela nem sequer ingeriu comida. Somente à noite, ao abrir aquele diário, é que seu canto da boca se levantava. Mas enquanto ela ria de forma cômica, lágrimas escorriam.
Zhou Xiaoxin. Por que você é tão egoísta? De repente, um médico entrou correndo no quarto. Senhorita Zhan. Tia, ela. Tia, após saber da morte do filho, a condição começou a piorar. Pode ser que ela nem sobreviva até esta noite. Após a fala, a mulher limpou as lágrimas do canto dos olhos. Em seguida, ela correu para o quarto da mãe. Tia, você já sabe, não é? Você olha para a mãe deitada na cama hospitalar. De repente, você se lembra de várias coisas da infância. Você fica murmurando em sua mente. Mãe, estou com fome. Quero comer o macarrão com molho de tomate que você faz. Você deseja ouvir o que a mamãe disse. O Xiao Shen está com fome. A mãe vai fazer macarrão com molho de tomate para você. Você olha para sua mãe, que está deitada na cama do hospital, magra como um palito. E olha também para Zanruana ao lado da cama. Você sorriu. Riu da sua própria selfishness. Neste momento, a mãe falou com aquela voz rouca. Nanã. Olhando você se esforçando para cuidar de mim. A tia está preocupada. Realmente é ao mesmo tempo aquecedor e dolorido. Fez bastante trabalho. A tia sabe em seu coração. Eu sou apenas uma velha comum. Não digo nada brilhante. Mas eu sei como você se sente em relação a mim. Provavelmente, a tia nunca poderá retribuir. A tia só se preocupa com você. Você precisa pensar mais em si mesma no futuro. Encontre alguém que cuide de você, para ter uma boa vida. A tia espera que você possa ser feliz, assim como meu filho esperava quando estava vivo. A tia não vai aguentar por muito tempo. Antes de ir, queria te contar o que estou sentindo. Nanã, a tia ainda tem que te agradecer por me deixar sentir o calor do lar nestes últimos dias. Senti o calor de casa. Você é como uma filha para mim. A tia ainda tem um arrependimento. É que meu filho não pôde casar com uma nora tão boa como você. Este é o sofrimento da tia. Ah, e a tia tem um pequeno pedido. Quando chegar a hora, quero que meus restos e os de Xiao Shen sejam enterrados juntos. Assim, estaremos cuidando um do outro. Nanã, depois que a tia partir, você precisa cuidar bem de si mesma. Assim, posso ficar tranquila lá em cima. Depois que a tia partir, você não precisa vir me ver com frequência. Quando estiver se sentindo mal, pode ficar conversando com a tia. Eu poderei ouvir lá de cima. Com essas palavras, Shen Shumei sorriu fraquinho. Segurando a mão de Shu Ruona, sua força se esvaiu e ela deixou a mão cair ao lado da cama. Você se ajoelhou no chão, sofrendo. Suas mãos batiam freneticamente no chão. E você emitia gritos roucos de desespero. Ao mesmo tempo, o som agudo dos aparelhos também era ouvido. Alguns dias depois, Zanruona organizou sozinho o seu funeral e o da sua mãe. Neste momento, uma chuva torrencial começou a cair do céu. A mulher não pegou um guarda-chuva e deixou a chuva lavar seu corpo. Seu rosto lindo e pálido estava coberto de marcas de água. Você não conseguia distinguir se era chuva ou lágrimas. Você podia ver que seus olhos vermelhos continham algumas veias de sangue. Ao ver a mulher assim, você quis estender os braços e dar a ela um abraço, mas acabou abraçando o vazio. Neste momento, ela usou suas mãos longas e pálidas para tocar suavemente a foto em sua lápide. Enquanto acariciava, os cantos de sua boca começaram a se levantar, e ela murmurava baixinho. Zhou Xiaoxin, você sabia? Durante muitos anos, eu nunca tive coragem de te contar. Na verdade, quando estava na escola, eu te guardei no meu coração. Observando você crescer de imaturo para maduro, eu queria muito estar ao seu lado. Não era apenas querer ser seu amigo, mas sim ser aquela pessoa que pode compartilhar todas as suas alegrias e tristezas. Ah, e aí? Você ainda se lembra das palavras que você me disse para me confortar na escola? Acho que você já esqueceu, né? Mesmo que tantos anos tenham se passado, eu ainda não esqueci. Aquela época, minhas notas despencaram. Então você me disse que comer carne me faria tirar 100. Eu acreditei nisso ingenuamente. E então, eu pedi para minha mãe fazer carne de porco à moda chinesa e bolinhos de carne. E realmente tirei 100, haha. Você não esperava isso, né? Na verdade, eu também não esperava. Eu até engordei uns quilos na época. Hehe. Depois, comecei a trabalhar. Quando a pressão aumentava. Eu gosto de comer carne. As pessoas dizem que pobres comem carne. Os ricos comem camarão. Depois que fiquei rico, ainda gosto de comer carne. Foi por causa daquela frase que você disse. Xiao Shen, você sabia? Sempre que subo ao palco, eu desejo tanto que você possa estar lá me aplaudindo. Mas eu gastei tanta energia para me tornar uma grande estrela aos olhos de todos. Eu originalmente pensei que, finalmente poderia me apresentar a você de forma honesta.
Ao dizer isso, a voz da mulher começou a falhar. Mas naquele reencontro tão esperado, você não disse uma palavra para mim. Naquele momento, eu me consolei. Deve ser que você não me reconheceu, certo? Mas quando eu te encontrei novamente, você não estava respirando. Você sabe como eu fiquei destruído? Mas agora, de que adianta dizer isso? Também é culpa minha. Se eu tivesse coragem de me declarar a você mais cedo, provavelmente não teria esse tipo de final, mas não tem problema. Embora neste mundo não possamos ficar juntos, mas em outro mundo, talvez possamos. Dito isso, eu também posso ajudar a ti a realizar um sonho. Após isso, a garota tirou um frasco vermelho da bolsa e derramou todo o conteúdo na boca. Em seguida, a garota revelou um sorriso há muito esquecido. Zhou Xiaoxin. Eu vim te procurar. Após isso, sua consciência começou a desaparecer. Você só pode olhar para tudo o que acontece diante de você, mas não pode fazer nada. Você repete em seu coração: se tudo pudesse recomeçar, eu certamente seguraria Zanhuan em minhas mãos. Talvez seu arrependimento tenha tocado os céus. Sua alma também se dispersa neste céu noturno silencioso. Desde o primeiro encontro até o fim, parecia que o tempo não estava do lado de vocês. Como se a vida estivesse sempre zombando desta vez. Vocês ainda vão perder essa chance? Não sei quanto tempo passou. Um barulho alto despertou seus pensamentos. Neste momento, a sala da turma 4 do terceiro ano está cheia de barulho. As provocações vêm e vão. Sujia Gia está sentada à frente da mesa, comprimindo os lábios. Seu cabelo em ondas elegantes está preso. Está preso alto na nuca, expondo seu pescoço longo e pálido. Ela parece um orgulhoso cisne branco. Diante dela, alguém estende uma bebida de chá gelado que está quase derretendo. Ela já está acostumada a isso. Ela também desfruta da sensação dos olhares das pessoas sobre ela. Algumas pessoas estão cada vez mais animadas com as provocações. Sujia Gia. Este chá gelado não foi fácil de conseguir. Foi Zhou Xiaoxin quem, em 10 minutos de intervalo, correu freneticamente para baixo, pelo 6º andar, e atravessou um campo para comprá-lo para você. Depois de ouvir, o sorriso no rosto de Sujia Gia se torna impossível de esconder. Mas aquele sorriso está cheio de vaidade e orgulho. Ela mordeu os lábios vermelhos. Escondeu os cabelos bagunçados atrás da orelha. Em seguida, sorriu levemente e disse: Zhou Xiaoxin, obrigada. Mas estamos ainda no ensino médio. Devemos estudar direitinho. E nesse momento, você que estava segurando o chá de leite parou de repente, com tudo à sua frente girando. Você abriu os olhos e sacudiu a cabeça com força. Instantaneamente, ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. Olhando para tudo à sua frente. Era tão real que ele não podia acreditar. Você apertou a perna com força. Caramba! Isso realmente dói muito. Será que eu renasci? E ainda por cima voltei para o ensino médio, sendo um cachorro de estimação de alguém. Nesse momento, a voz fria de Sujia Gia mudou. Mas você já comprou. Então vou aceitar. Eu te transfiro o dinheiro do chá de leite mais tarde. No começo, ela ainda fingia que ia te dar o dinheiro. Você também tem certeza de que não vai aceitar. Assim, ela pode pegar o chá de graça. E ainda pode ter sua consciência tranquila, usando esse jeito para manter sua imagem de pureza. Mas justo quando Sujia Gia estendeu a mão para pegar o chá que estava em suas mãos, você rapidamente recolheu o chá. Em seguida, disse friamente: Isso não é para você. Sujia Gia ficou imediatamente em choque. Ela achou que tinha ouvido errado. Com os olhos arregalados, ela questionou o que você tinha dito. Até aqueles que costumavam brincar e rir na classe ficaram confusos. Um a um, suas bocas estavam abertas o suficiente para caber 2 ovos. Pensando consigo mesma: o que você está fazendo? É bom lembrar que você sempre elogiou Sujia Gia. Era uma adulação de fazer inveja. Nesse momento, o sinal da aula tocou de repente. Todos, insatisfeitos, voltaram aos seus lugares. E você também voltou ao seu lugar sob o olhar de todos. O assento de Sujia Gia estava atrás de você. Na época, quando Sujia Gia escolheu um colega de mesa, chamou de que precisava escolher alguém com boas notas. Mas suas notas eram claramente medíocres. Então ela só permitiu que você se sentasse na frente dela com relutância. Depois você descobriu que ela tinha medo de que outros meninos vissem. E que, ao saber que ela tinha um namorado, eles se afastariam dela. E naquela época, você estava tão animado, achando que ficar perto dela era suficiente para cuidar dela. Agora, pensando bem, eu queria ter tirado os sapatos e batido no meu próprio rosto 2 vezes.
Realmente, eu era um completo idiota abrindo a porta para um idiota. O idiota finalmente chegou em casa. Nesse momento, o professor Zouchumi entrou com uma grande barriga. E estava usando um pequeno amplificador rosa em forma de abelha na cabeça, com algumas mechas de cabelo brilhando iluminadas até reluzir. Todos o chamam de professor na sua frente. Atrás, o chamam de ovos cozidos. Depois de explicar algumas regras da classe, Zouchumi começou a explicar as questões de matemática. Neste momento, você lentamente virou a cabeça. Olhou para o canto mais discreto da sala de aula. Quando viu a garota silenciosa no canto, seu coração disparou instantaneamente. Até mesmo respirar se tornou um pouco difícil. Ela realmente é Zanruona. É aquela que se esforçou a maior parte da vida para finalmente estar diante de você. E que, no fim, até acabou com a própria vida para te acompanhar, aquela garota boba. A presença de Zanruona é muito baixa. Sua franja longa cobria a maior parte do rosto. O cabelo preso com um elástico que estava quase se quebrando. A pele dela é muito branca. Apenas é magra demais. O uniforme escolar desbotado e lavado também está muito largo. Isso a faz parecer uma criança vestindo roupas de adulto. Ela ouvia os colegas de classe chamando Zouchumi de ovo cozido em voz baixa. E também acabou rindo junto. Ela enterrou a cabeça bem baixo. Os lábios apertados se curvaram levemente. Zanruona não tem colega de carteira, porque sua presença é muito baixa. Quando escolheram os lugares, as pessoas da turma já tinham escolhido. Foi então que perceberam que a deixaram de fora. Assim, ela se sentou sozinha no canto da sala, como um gatinho acostumado a ser ignorado e abandonado. Tudo o que aconteceu na vida passada depois de se tornar alma desencarnada parecia estar passando como um filme, rolando incessantemente em sua mente. A traição de Sugia, o câncer da mamãe, e o profundo amor de Zanruona. Enquanto todos na turma estavam segurando a risada, você estava com os olhos avermelhados e inchados. Uma lágrima desceu rapidamente pelo rosto, renascendo uma vez mais. Que se danem os cães que lambem botas. Você precisa viver sua própria vida de forma brilhante, reviver uma juventude despreocupada, dar tudo de si para cuidar bem de quem realmente te ama. Zanruona também percebeu o olhar projetado sobre ela. Ela levantou ligeiramente a cabeça e se deparou com seu olhar ardente. Ela imediatamente ficou como um gatinho assustado e rapidamente desviou o olhar. Um pouco perdida, baixou a cabeça e seu rosto estava bem vermelho. Zanruona esperou um bom tempo antes de reunir coragem para levantar os olhos novamente. Viu que você já havia desviado o olhar e estava dizendo algo para Sugia. Ela baixou as pálpebras, desanimada, e apertou a boca com força. Em seguida, sacudiu a cabeça suavemente, jogando para fora todas as emoções ruins. Então, pegou da mesa uma folha que havia sido apagada inúmeras vezes e começou a fazer as questões com seriedade. Porque ela não tinha dinheiro sobrando para comprar cadernos de exercícios. Só podia continuar repetindo as questões que já havia feito com um lápis. E você, no meio das insistências de Sugia, se distrai um pouco com as palavras dela. Com o canto do olho, viu Zanruona concentrado escrevendo as questões. Ela realmente é adorável. Você ficou olhando e, sem perceber, se perdeu na beleza dela. Até seus lábios se curvaram involuntariamente em um sorriso. Sugia arregalou os olhos, com uma expressão de irritação. Contendo a raiva, falou em um tom baixo. Você está realmente me ouvindo? E você respondeu de forma direta e fria com apenas 2 palavras. Não. Sugia ficou imediatamente sem palavras. Sua face ficou toda vermelha de raiva. Ela respirou fundo. Levantou o rosto pálido. Com uma expressão orgulhosa, disse a você: se você continuar assim, vou revogar até mesmo a permissão para você me cortejar. Essas palavras te deixaram sem palavras. E você achou engraçado ouvir Sugia falar essas coisas de criança. É um tipo de fala de rompimento bem infantil. Você simplesmente acenou com a cabeça. Isso deixou Sugia completamente irritada. Quase bateu o pé na sala de aula. Ela perguntou o que aconteceu com você. Não foi apenas uma recusa a um copo de chá de leite? Ela pensou que se aceitasse suas coisas tão facilmente, nesse caso, aos olhos dos outros, ela seria aquele tipo de garota fácil de conquistar. Você não mostrou nenhuma emoção. Disse de forma leve. É muito simples. Eu não gosto mais de você. Depois de falar, virou-se para o quadro. A coluna da Sugia, como a de um cisne, congelou instantaneamente. Ficou olhando seu perfil sem piscar. Seu olhar estava cheio de incredulidade. É bom lembrar que desde que você entrou no colégio, se apaixonou por ela à primeira vista. Não só manifestou abertamente seu interesse por ela, como nunca recusou nenhum de seus pedidos.
Mas hoje, você não apenas a rejeitou em público, como se não gostasse mais dela. A enorme decepção deixou Sugia furiosa. Mas ela não acredita nem um pouco que você realmente não gosta mais dela. Mas é apenas para fazer com que ela sinta um pouco de ciúmes. Em outras palavras, é apenas uma estratégia de fingir que se solta para aprender. Quanto mais ela pensa, mais angustiada fica. Ela te lançou um olhar irritado enquanto você se afastava a pensar no coração. Zhou Xiaxin, não pense que isso vai fazer eu me importar mais com você. Isso é completamente impossível. Impossível. E você naturalmente sabe o que Sugia está pensando neste momento. Ela deve estar esperando ansiosamente o momento em que você a procure, para te humilhar em público de forma completa. Afinal, na vida passada, você a adorou por 10 anos inteiros. Você já conhecia muito bem o jeito dela. Sugia é do tipo que, se não está feliz, não deixa os outros ficarem bem também. Na vida passada, você experimentou isso como ninguém. Só o que os outros não conseguiriam imaginar. Não há nada que ela não possa fazer. Naquele momento, você achava que ela era um pouco mimada e temperamental. Já que você a ama, deve aceitar tudo sobre ela. Afinal, o amor requer que ambas as pessoas se esforcem. Agora que penso nisso, correndo atrás dela como um macaco. Amar você fará com que eu me ajoelhe em um joelho como um durião. Amar você me fará ajoelhar publicamente na rua. Amar você fará com que eu trabalhe o dia todo e ainda viaje à noite, para ir comprar um copo de leite de chá a várias dezenas de quilômetros de distância. Só que na vida passada minha mente estava nublada por gordura de porco. Agora você também reconhece isso. Quem nunca teve a mente chutada por um burro, não é? Se na vida passada tivéssemos terminado em bons termos, você acharia que nesta vida continuar como um colega comum não seria problema? Não haveria nenhum problema. Mas na vida passada fui traído de todas as formas. Isso faz com que, de jeito nenhum, eu possa ser gentil com ela novamente. Nesse momento, Zhou Shumin de repente perguntou a todos na sala se alguém queria trocar de lugar. Afinal, o novo semestre pede uma nova aparência. Mas nos 3 anos do ensino médio, os lugares basicamente estão todos fixos. Os colegas de carteira já se tornaram familiares. Geralmente, ninguém vai querer mudar. Mas, justo quando Zhou Shumin estava prestes a dizer para todos estudarem, você levantou a mão e disse: Professor, eu quero mudar. Neste momento, Sugia, que estava sentada atrás, fez uma careta. Ela levantou a cabeça e disse orgulhosamente: Eu não quero estar com. Mas ela não terminou de falar. Então você interrompeu e disse: Eu quero ser colega de carteira da Zanruona. No canto, a mão de Zanruona, que estava escrevendo, parou abruptamente. A ponta do lápis também quebrou. Assim que suas palavras saíram, todos na turma olharam para ela com expressões surpresas. Mais de 50 rostos ficaram aturdidos coletivamente. Até Zhou Shumin ficou um pouco chocado. Afinal, ele é o professor da turma. Que segredo de aluno poderia escapar de seus olhos? Ele sabia naturalmente do seu afeto por Sugia. Mas desta vez você de repente queria mudar para o lado de Zanruona. O que você realmente está tentando fazer? Não pode ser que você quer roubar a aluna brilhante dele de Qingguo, certo? Absolutamente impossível. A gordura no rosto de Zhou Shumin balançou. Estava prestes a abrir a boca para recusar, quando ouvi você dizer: Eu pensei direito. Estou no 3º ano do ensino médio, eu devo estudar bem. Definitivamente devo me aproximar dos alunos com boas notas. Assim, meu progresso será rápido. A colega Zanruona é a primeira da série. Durante este período do 3º ano, eu certamente seguirei seus passos. Vou me esforçar para trazer mais um aluno para o professor. Que legal! Assim que suas palavras ecoaram, imediatamente dei um chute em Shenzhe ao meu lado debaixo da mesa. A outra parte também se surpreendeu e logo entendeu. Começou a bater palmas com força. Isso. Zhou Xiaxin está absolutamente certo. Zhou Shumin fez uma expressão de total desdém. Pensou consigo mesmo que era uma besteira. E ainda um estudante de elite. As notas daquele garoto Zhou Xiaxin são de se envergonhar. Se ele conseguir uma nota para uma faculdade normal, já será uma bênção. As pessoas na sala também começaram a zombar. Todos disseram para ele concordar em você se mudar para o lado da Zanruona. Quando chegar a hora, se não passar no ensino superior de elite, você será punido correndo 100.000 voltas no pátio. Zhou Shumin percebe que está prestes a perder o controle da situação. Só pode fazer um gesto de silêncio. Isso também deve ser consultado com a opinião da Zanruona. E se ela não quiser sentar com você? Assim que você terminou de ouvir, virou-se imediatamente, com um olhar ardente e uma expressão sincera. Colega Zanruona, você gostaria de ser minha colega de carteira?
O coração de Zanhuona disparou algumas vezes, sob os olhares curiosos de todos. Seu rosto pálido estava tão vermelho que parecia que ia sangrar. Ela enterrou ainda mais a cabeça. Sua longa franja cobria grande parte do rosto. Era impossível ver sua expressão. Zhou Shumin sorriu aliviado. Já que a colega Zan não concorda. Então, está tudo bem. Mas suas palavras foram interrompidas mais uma vez. Eu quero. Zanhuona imediatamente levantou a cabeça e disse isso. Sua voz era muito baixa e nervosa. Ao mesmo tempo, ela estava cheia de insegurança. Mas essa voz fraca ecoou claramente nos ouvidos de todos. Depois de falar, parecia que ela percebeu essas 3 palavras, que continham uma atmosfera extremamente ambígua. De repente, ela ficou vermelha da cabeça aos pés. Seu rosto pálido estava ardendo. Suas longas pestanas também tremiam levemente. Todos começaram a rir baixinho. E começaram a zombar de novo. Olhando para Zanhuona, tão fofa que quase explodia. Você quase riu também. Então, timidamente, coçou a cabeça. Você também estava quase nos 30 em sua vida passada. Como você ainda age como um garoto imaturo agora? Seu coração estava batendo forte e acelerado. Zhou Shumin bateu na mesa e disse em voz alta. Não pode fazer barulho. Por que estão tão animados? E então, ele te olhou com os olhos arregalados, te avisando. Eu mencionei a distorção primeiro. Não venha também me falar sobre ensino superior de elite. Se na segunda simulação você conseguir passar a linha de graduação por 10 pontos, eu só concordarei que você fique ao lado da Zanhuona. Agora é apenas a fase de testes. Se você se atrever a causar algum problema, ou interromper os estudos da Zanhuona, eu imediatamente te revoquei. Você rapidamente endireitou as costas e fez um gesto de saudação. Sim, professor. Nesse momento, o sinal da aula tocou. Zhou Shumin deu mais algumas advertências sérias. Depois de algumas palavras, ele saiu da sala. Você ansiosamente enfiou todos os livros na mochila. Levantou a mesa e começou a andar na direção da Zanhuona. De repente, uma mão branca e suave pressionou sua mesa. Você levantou os olhos. Era Sujia Jia. Ela apenas apertou os lábios, com o pescoço longo e branco firme, olhando fixamente para você. Nos olhos orgulhosos dela, há uma fúria intensa. Ela está esperando que você abra e feche a boca para dizer 2 palavras. Não seja tão inflexível. Você suspira e responde diretamente. Isso não é da sua conta. Sujia Jia ficou sem palavras por sua declaração. Ela não imaginava de forma alguma. Zhou Xiaxin, que antes a obedecia, agora se atreve a desobedecê-la. Mas a atmosfera já estava tão intensa, e definitivamente colocou Sujia Jia em uma posição difícil. Ela levanta o queixo e diz em voz alta para você. Eu simplesmente não permito que você vá. Você inclina um pouco a cabeça, olhando para Zanhuona, que está com a cabeça baixa no canto. Ela aperta os lábios rosados e segura firmemente o lápis em suas mãos. Seu pequeno rosto, do tamanho de uma palma, apresenta um pouco de tristeza. Ela parece certa de que você ouvirá Sujia Jia, mas o que ela não sabe é que, neste momento, sua mente está cheia de imagens de vidas passadas, especialmente Zanhuona cuidando da sua mãe sozinha. À noite, senta Vase com o corpo cansado, a aparência no corredor fora do quarto. Enquanto estava sentado, tirava sua foto. Tocava-a repetidamente enquanto chorava em silêncio. A tristeza em seus olhos. Era exatamente como este momento. Seu coração parecia ter sido puxado com força por uma grande mão. A dor quase fazia você sufocar. Sujia Ji olhou para você sem dizer uma palavra por muito tempo. De repente ficou um pouco irritada. Ela bateu com força seu livro em você. Zhou Xiaxin, você ficou surdo ou quê? A força da menina não era muito. O livro batendo em você não doía. Mas isso parecia ser a gota d'água que derramou o copo. Você sempre se dizia, após a reencarnação, não se envolveria mais com Sujia Jia, porque ela não merece. Nesta vida, é melhor sermos estranhos. Mas a outra parte parece não querer te deixar em paz. Também é verdade. Com aquele jeito tão orgulhoso dela, como poderia permitir ser ignorada por um cão que lambe botas? Desta vez, você nem quer fingir estar calmo. Sua língua está pressionando o molar de trás. Você fecha os olhos com força. Em seguida, você solta friamente 2 palavras. Saia da frente. Sujia Jia claramente ficou assustada com sua expressão. Ela ficou paralisada, o choque se espalhando. Ela disse, incrédula. Você está sendo agressivo comigo. Depois de ouvir, você permanece sem expressão. Pensar no coração. Você não sempre achou que eu estava te atrapalhando nos estudos? Eu te bajulo tanto. O resultado disso é que você me trata como um cachorro, certo?
Mesmo que eu esteja usando um colete à prova de balas. Isso não significa que você pode ficar atirando com uma AK, certo? Como você desejar. Eu não vou mais te importunar. E definitivamente não vou mais gostar de você. Portanto, espero que você também não me interrompa no futuro. Além disso, deixo um aviso para você. A síndrome da princesa realmente deveria ser punida. Depois de dizer isso, a sala inteira instantaneamente ficou em silêncio absoluto. Até o som de uma agulha caindo no chão poderia ser ouvido. Mais de 50 olhos estavam se movendo de um lado para o outro. Eles trocavam olhares e gestos. Todos estavam transmitindo sinais silenciosos. Ao lado, Shenze também engoliu em seco, pensando consigo mesmo: como você de repente mudou tanto? Antes, ele era como uma velha mãezona, que tentava te convencer com palavras sinceras. Mas tudo isso foi tratado por você como uma humilhação. Não imaginei que você acordasse de repente. E ainda por cima, sem um pingo de pena. Mas, caramba, isso é realmente impressionante. Sugia Ji ouviu essas palavras constrangedoras pela primeira vez na vida. Ela te encarou com um olhar furioso. Uma garota tão mimada não iria se permitir ser submissa. Sentindo todos os olhares voltados para ela, Sugia Jia respirou fundo algumas vezes. As lágrimas já estavam girando loucamente nos olhos. Mas ela ainda apenas cerrava os punhos e soltava palavras duras. Zhou Xiaxin, essas palavras foram ditas por você mesmo. Não se arrependa. E você nem pensou em responder. Apenas fez uma carranca e desviou a boca. Sugia Jia ficou completamente descontrolada ao ver isso. Ela lançou um olhar fulminante para as pessoas ao redor que estavam assistindo. O que você está olhando? Todos, saiam. Os outros apenas mostraram a língua e imediatamente desviaram o olhar. Você simplesmente colocou a mesa ao lado de Zhan Huonan. Zhan Huonan fingiu que nada estava acontecendo e continuou a resolver os exercícios com o lápis. Mas seu corpo estava involuntariamente um pouco rígido. E a sua expressão facial fez uma virada de 180 graus. Ao ver Zhan Huonan, a boca estava aberta como se fosse um calção. Você sorriu e disse à garota: colega de carteira, por favor, me ensine muito a partir de agora. Xiao Yi é gentil. Huonan, na vida que me resta, gostaria de contar muito com você. Zhan Huonan levantou ligeiramente a cabeça. O contato visual entre os dois durou apenas um breve instante. Ela então abaixou novamente a cabeça. Apenas suas orelhas brancas e as bochechas estavam coradas. Ao ouvir suas palavras, a cabeça pequena de Zhan Huonan acenou levemente 2 vezes. Ao vê-la tão cautelosa assim, seu coração instantaneamente se derreteu como uma poça de lama. Então, você tirou um copo de chá de leite da mochila e ofereceu a Zhan Huonan. Colega de carteira. Isso é para você beber. Considere como um presente de boas-vindas. A garota segurou a caneta enquanto resolvia os exercícios. Com os lábios levemente apertados, levantou os olhos timidamente. Olhou para você com um olhar um tanto confuso. Os olhos dela eram como um poço raso. Olhos amendoados e brilhantes piscavam. Pura e natural. Gentil e atencioso. Se ao menos pudesse prender a franja que escondia metade do rosto. Isso definitivamente vai impressionar a todos. Com certeza, não haverá problema em superar Sugia Jia por 800-0. Você não pode deixar de se zombar internamente. Como na época eu tive que me rebaixar para aquela que se chama Su. Perdi a oportunidade com uma garota tão boba e adorável. Mas, para falar a verdade, também é culpa minha por ter sido tão difícil naquela época. Foi por isso que eu valorizava o trivial como se fosse um tesouro. Você coloca o leite de chá na mesa de Zhan Huonan. Com um olhar, você sinaliza para que ela não se sinta à vontade. O olhar dela brilha por um momento. Mas logo depois, não se sabe o que a fez desanimar. Ela estende sua pequena mão branca. Ela empurra o leite de chá para sua mesa. Em seguida, desvia o olhar e não olha mais para você. Ela balança a cabeça levemente. Em um sussurro, apenas 2 palavras saem. Eu não quero. Você fica confuso, pensando que era a pequena autoestima de Zhan Huonan, não permitindo que ela aceitasse comida oferecida. Então, imediatamente, você começa a explicar incessantemente como um garoto ingênuo. Isso. Não é caro. Vou precisar que você me ensine mais sobre os estudos no futuro. Então, é só um copo de chá com leite. Depois de explicar tudo, você quase deseja dar 2 tapinhas na própria boca. Isso está totalmente fora de contexto. O que você está dizendo? Zhan Huonan se divertiu com suas bobagens. Ela começou a rir timidamente. Nesse momento, uma leve brisa começou a soprar pela janela. A brisa soprou sua franja para o lado. Em um instante, revelou um rosto lindo e pálido. E o sorriso que começava a surgir nos cantos dos lábios. Parecia uma flor de chá branca que estava florescendo. Era simplesmente deslumbrante.
Você ficou um pouco atordoado ao olhar, focando fixamente na garota. Só conseguia ouvir seu coração batendo forte. O coração estava tão acelerado que parecia que um servo ia colidir. A garota percebeu que você estava distraído. Imediatamente abaixou a cabeça para esconder o sorriso. Apenas no rosto delicado dela havia um leve rubor. Suas longas pestanas tremiam suavemente. Zanruona olhou novamente para o chá de leite. Com uma expressão um pouco triste, disse que Sugia ficaria chateada. Você franziu a testa, um pouco confuso. Então percebeu. Ela deve ter achado que este chá de leite era originalmente para Sugia. Ao pensar nisso, você rapidamente bateu palmas e explicou. Não é aquele. Isso é. Em seguida, você simplesmente gritou. Shen Xiaopampan. A outra pessoa respondeu imediatamente com força. Viu-se Shen Zé, com uma expressão confusa, olhando para trás, segurando uma xícara de chá de leite quase vazia, mastigando a polpa de cocô na boca. Seus olhos brilhavam com uma inocente tolice. Ele te perguntou por que você o chamou. Você acenou com a mão. Está tudo bem. Quero ver se meu ex-colega de carteira já bebeu o suficiente. Se não for o suficiente, eu compro mais para você depois da escola. Shenzhen imediatamente fez bico como uma esposa mimada. Ele disse com um sorriso. Você que disse, tá? Se você não me comprar é meu filho. Ao ver você assentir em resposta, ele estava animado pronto para se virar. Mas assim que se virou, ele viu o quão feia estava a expressão dela. Vendo Sugia com as pálpebras vermelhas de tanta raiva. A outra pessoa estava olhando para ele com raiva. Shenzhen então levantou a mão de forma malandra. Com o milkshake quase terminado, ele disse para Sugia. Muito obrigado, viu? Daqui em diante, as coisas da Shenzi vão para minha barriga. Não tem o seu preço então. Sugia estava segurando firme a borda do exame. Ela forçou 4 palavras entre os dentes. Quem dá a mínima? No canto. Você sorriu brilhantemente para Zanruona. Viu? Este copo é de sabor de mirtilo. Zanruona então corou e mordeu os lábios. Ela estava um pouco envergonhada com sua análise anterior. Ela olhou para o chá com leite ainda morno em cima da mesa. Seu coração batia acelerado. Pensou que isso parecia muito caro. Com certeza deve custar muito, não é? Mas as palavras de recusa estavam na ponta da língua. Porém, não conseguia dizer nada. Porque era a primeira vez que você lhe dava algo. Ela realmente não queria recusar. Zanruonan ficou em conflito por um bom tempo. Finalmente, lentamente, ela retirou de sua mochila velha 2 moedas que ela havia guardado por muito tempo, na palma da mão. Ela perguntou timidamente para você. E isso? Isso custa quanto? Em seguida, ela baixou a cabeça constrangida. Eu só tenho 2 moedas. Você disse diretamente que não queria o dinheiro dela. A expressão de Zanruona imediatamente se tornou séria. Novamente, empurrou suavemente o chá de leite de volta para você. E disse uma frase. Já que é assim, eu não vou beber. Embora ela seja muito pobre. Mas definitivamente não vai aceitar nada sem pagar. Você sabe naturalmente o que Zanruona está pensando. Com um leve sorriso, disse a ela. Todo mundo diz que é um presente de colega de carteira. Com certeza é para trocar. Zanruonan ficou surpresa. O olhar dela encontrou os seus olhos cheios de sorriso. Imediatamente desviou o olhar. Ela segurou a borda do uniforme escolar com a mão pequena e disse. Eu não tenho um presente para te dar. Você fingiu pensar por um momento. Então, apontou casualmente. Então, que tal o seu elástico de cabelo? Os olhos de Zanruona estavam cheios de confusão. Mas meu elástico é muito barato. E está quase se quebrando. Ela sabia muito bem que mesmo 10 elásticos novos não valeriam de forma alguma o valor deste chá de leite. Mas você disse sério. Usá-lo na sua cabeça ficará muito mais valioso. Afinal, eu gosto. Zanruona nunca tinha ouvido palavras tão diretas. Seu rostinho instantaneamente ficou vermelho até as orelhas. Por um momento, ela ficou sem saber o que fazer, piscando os olhos. Ela estava extremamente tímida. Sua voz era suave. Ela falava com hesitação. Você está falando bobagens. Como uma fita de cabelo na sua cabeça poderia ficar mais cara? E ainda diz que ele gosta. Você olha com interesse para esta pequena gatinha tímida à sua frente. Depois de um bom tempo, consegui falar com ela. Eu não estou falando besteira. Desde que entrou na escola, você é a primeira do ano. Sua fita de cabelo está impregnada com a aura de gênio da aprendizagem. Com certeza, ficou mais cara. Você me deu sua fita de cabelo. Na hora, eu vou usá-la na prova. Com certeza, vou acertar um por um. Isso é mais do que uma xícara de chá com leite. Eu ganhei muito com isso, não é mesmo?
Zanhuonan ficou atordoada com o que você disse. Ela piscou os olhos por um longo tempo e ainda não conseguiu entender. Os olhos brilhantes estavam fixos em você. É simplesmente adorável até explodir. Enquanto Zanhuonan ainda estava atordoada, você de repente deu um leve toque em sua testa. A menina, com os lábios rosados entreabertos, murmurou: "Por quê?" Mas ela ainda não tinha terminado de falar. O canudinho da bebida foi colocado em sua boca. Você sorriu para ela e disse: "Não fique confusa, estudiosa. Beba logo." Zanhuonan tomou um susto e sorveu um gole. Seus olhos brilharam instantaneamente. Bom, muito doce. O sabor doce e aromático da bebida encheu sua boca inteira. Ela ainda puxou muitos pedaços de cocô. A boca da menina estava cheia da bebida, mastigando os pedaços de cocô como um pequeno hamster. Pensou consigo mesma: então é assim que a bebida é. Esta é a coisa mais deliciosa que ela já bebeu. Você olha para Zanhuonan bebendo feliz. E ela não está mais discutindo sobre dinheiro com você. Seus olhos estão cheios de ternura. No entanto, você acha um pouco estranho. Como essa garota tão ingênua e que não se importa com nada do mundo exterior? Como ela poderia ter até mesmo dado a vida por você na vida passada? Você pensou por um longo tempo, mas não chegou a nenhuma resposta. Simplesmente se cansou de pensar. E Avned se deitou na mesa, fechando os olhos para descansar, ouvindo as vozes divertidas dos colegas de classe ecoando em seus ouvidos. Não só ficou impressionado. A juventude é realmente maravilhosa. A juventude é realmente maravilhosa. Talvez da vida passada até a reencarnação. Você esteve sempre com os nervos à flor da pele. Deitou-se e adormeceu em menos de meio minuto. Você teve um sonho. No sonho, você estava vestindo um terno caro, na porta de uma mansão lindamente decorada. Você hesitou por um tempo e empurrou a porta para entrar. Só viu uma mulher com o cabelo preso de forma casual, usando um avental, cozinhando na cozinha. E quando você estava prestes a perguntar quem ela era, dois adoráveis pequenos saíram correndo da sala de estar. Devem ser um casal de gêmeos. Eles gritam papai de forma doce, enquanto abrem os braços e abraçam sua perna, fazendo carinho sem parar. E quando aquela mulher se virou, você viu um rosto sem maquiagem, mas extremamente puro e bonito. A mulher segurando a comida lhe oferece um sorriso suave. Ela é Zanhuonan. E na parede da sala de estar, havia uma feliz fotografia de família pendurada. Todos tinham sorrisos genuínos em seus rostos. Mas foi nesse momento. Você foi acordado por uma voz suave. Zhou Xiaoshan. A aula começou, acorde logo. Sua consciência ainda estava um pouco turva. Ao abrir os olhos, você viu aquele lindo rostinho dos sonhos. Apenas parecia um pouco ingênuo. Você abriu a boca instintivamente. Esposa. Quase num instante. A partir da bochecha de Zanhuonan. Ficou vermelho desde a bochecha até a raiz das orelhas, espalhando-se pelo pescoço. Até mesmo as orelhas macias ficaram vermelhas como o crepúsculo de verão. Ela regalou os olhos como se tivesse levado um choque. De repente, virou a cabeça, apertando os lábios firmemente, sem dizer nada. A expressão de desamparo estava repleta de vergonha. Ela simplesmente queria se esconder em uma fenda no chão. Este Zhou Shen. Ele. Como ele pode chamar as pessoas assim? Ao ver Zanhuonan assim, você imediatamente acordou também. Então deu uma palmadinha na testa. Sussurrou para a garota. A melhor aluna da escola. Eu estava tão confuso que achei que estava sonhando. Não fique brava, ok? Ao ouvir isso, Zanhuonan ficou ainda mais vermelha. Você não está dizendo que sonhou com ela? Você não tem certeza se ela está realmente brava. Afinal, Zanhuonan é uma garota bem comportada. Ela nunca ouviu palavras maldosas desde pequena. Você acabou de renascer. Mas não pode dar uma má impressão logo no início. Deixar uma impressão ruim. Você se aproximou e tentou chamá-la. E então se desculpou novamente. Dizer que não foi por querer. Zanhuonan estava segurando firmemente a manga de sua roupa. Sua expressão estava um pouco nervosa, murmurando para si mesma. Bem, exceto. O professor está chegando. Você não se importa com isso. Deu uma leve cutucada na roupa dela. Não fique brava, tá? No máximo, eu não vou te chamar assim de novo. Mas você estava pensando sobre isso. Quando nos casarmos, você vai ter que me chamar todos os dias. Naquela hora, será legal. O rosto da Zanhuonan estava como nuvens em chamas. Ela falou baixinho. Eu não estou bravo. Mas, você não pode gritar mais no futuro. Você assentiu com a cabeça e disse uma frase. Vou concordar com você por enquanto. Zanhuonan ficou claramente surpresa ao ouvir isso. O que isso que você pensou no coração significa temporariamente? Ela fez um biquinho com os lábios rosados.
com os olhos arregalados e expressando raiva. Você, você. Mas você não conseguiu dizer uma frase completa por um bom tempo. Ao ver isso, você disse com um sorriso: afinal, se um dia você realmente se tornar minha esposa, isso também pode não ser certo. O olhar da Zanruona estava extremamente triste. Imediatamente ela se arrependeu de ter concordado que você fosse seu colega de mesa. Este Zhou Xiaoxin realmente é um grande vilão. Só sabe intimidar os outros. Fala sem pensar. Isso é uma falta. É a primeira vez que você vê a Zanruona com essa expressão tão vívida. Todo o coração parece que vai ser derretido por ela. Então não consegui resistir e a provoquei de novo. A estudante exemplar do ensino fundamental. Você também fica muito fofa quando está brava. Depois de uma aula, o professor perguntou várias vezes se Zanruona estava com febre. Será que devemos ir ao enfermeiro? Sempre que isso acontecia, o rostinho de Zanruona ficava ainda mais vermelho. A cabeça também se enterrava mais baixo. A cabecinha balançava como um pandeiro. Você estava rindo ao lado como um bobo. Mas depois você não a provocou mais. Afinal, é preciso ter limites. Se realmente irritar sua estudante exemplar, aí vai ser GG quando você pedir ao professor para mudar de lugar. E a maneira como ela se esforça nos estudos é realmente linda. Com o toque do sino do intervalo, a última aula foi, digamos, finalizada. Os internos correram para fora da sala para pegar comida. A situação parecia uma fuga de uma zona de guerra. Os alunos que voltam para casa lentamente arrumam suas coisas. E você é um dos alunos que volta para casa. E Zanruona é uma aluna interna. Ela não seguiu os outros para o refeitório, mas sentou-se silenciosamente em seu lugar, escrevendo exercícios usados. Você pergunta a ela por que não vai comer. A garota hesita por um momento. Levanta a cabeça suavemente. Quando seus olhos se encontram, ela rapidamente desvia o olhar. Eu não estou com fome. Vou comer mais tarde. Quando você ainda quer dizer algo, Shenzhe corre apressadamente em direção a você. Vamos rápido. Vamos jogar o UOL juntos. Você lançou um olhar para ele. Depois, você avisa Zanruona novamente. Você pode estudar a qualquer momento. Vá comer logo. Você já é magro. Não fique mais magra do que um broto de feijão. Zanruona aperta os lábios. O olhar dela em direção a você parece um pouco perdido. Esta é a primeira vez que alguém se preocupa se ela vai passar fome. Uma leve surpresa subiu silenciosamente ao seu coração, como uma marca profunda na superfície do lago que se moveu levemente. Ela sentiu timidamente. Seus grandes olhos fofos estavam sempre te olhando. Shenzhe olhou desconfiado para os três. Ele fez um sinal ambíguo para você com uma expressão dúbia. Ele estava prestes a dizer algo, mas você o interrompeu, com medo de que esse garoto dissesse algo sem pensar e acabasse assustando Zanruona. Você puxou Shenzhe e estava prestes a ir embora. Mas assim que você se virou, uma voz suave e macia veio de trás. Zhou Xiaoxin. Quando você se virou, viu-se a mão pálida de Zanruona esticando-se para trás da cabeça. Ela puxou delicadamente o elástico que prendia seu rabo de cavalo. O elástico escorregou pelos seus cabelos sedosos e suaves. Ela balançou a cabeça levemente. O cabelo brilhante como uma cascata imediatamente caiu sobre seus ombros. Sob o pôr do sol que entrava pela janela, Zanruona parecia estar brilhando. O crepúsculo caído e as bochechas da jovem se entrelaçavam. Era simplesmente inacreditável. Nem preciso dizer que você. Até Shenzhe ficou atordoado. Pensou consigo mesmo, isso é tão bonito. Zanruona lhe entregou um elástico de cabelo. Você imediatamente pegou e colocou no pulso. E disse sorrindo: obrigada, nerd da escola primária. As orelhas de Zanruona estavam avermelhadas. Ela disse em voz baixa: isso é um presente em troca do seu chá de leite. Você assentiu com a cabeça. Com certeza vou usar para a vida toda. Zanruona não teve coragem de ouvir mais. Ela se levantou com o rosto vermelho, olhando para a ponta dos pés. Ela disse baixinho: vou comer agora. E, dizendo isso, saiu correndo da sala de aula. Shenzhe apontou para a silhueta de Zanruona e olhou para você com medo novamente. Você. Você não vai fazer isso, né? Você disse, com um leve sorriso nos lábios. O que há de impossível? Shenzhe imediatamente gritou para o céu. Zhou Xiaoxin. Você ainda é humano? Brincando com quem não sabe de nada. A garota certinha que só sabe estudar. Você lançou um olhar desdenhoso para ele. Mas a outra parte continuou insistindo. Eu digo, Zhou Xiaoxin. Você não foi ferido por uma garota falsa? E agora está se vingando da sociedade. E se comporta como um canalha, prejudicando garotas ingênuas. Em seguida, ele tocou o queixo e olhou para você de cima a baixo.
Mas você realmente tem esse talento. Ele não hesitou em dizer isso. Você realmente é um belo padrão de rapaz. E é aquele tipo de beleza bem masculina, sem nenhum traço efeminado. Os rapazes até reconhecem que você é bonito. Mas no início das aulas, você parecia teimoso, sempre morando atrás de Suji-Agia. Mesmo que outras garotas tenham interesse em você, elas ficarão intimidadas. Você está sem palavras para Shenzhe, mas Shenzhe continua falando sem parar. Caso contrário, como você de repente decidiu ser colega de mesa da Zanruona? Mas quando você disse que queria ser colega de mesa dela, isso me surpreendeu bastante. Eu realmente tinha esquecido que ainda havia essa pessoa na turma. Mas ela parece realmente fácil de intimidar. Ouvi dizer que a família dela é muito pobre. Não sei de qual montanha ela vem. Ela conseguiu entrar aqui com a bolsa de estudos por causa das notas boas. Ela é realmente bastante piti. Então, por que você não para de pegar no pé dela? Você se apoiou na testa e suspirou continuamente. Então você decidiu ser direto. Eu gosto dela. Shenzhe teve uma reação imediata. Tudo bem então. Gosto. Eu fiquei chocado. Ah. O que você disse? Você gosta dela. Os olhos semicerrados de Shenzhe se abriram tanto pela primeira vez. Ele olhou para você com um rosto incrédulo. E você respondeu muito seriamente. Você acha que estou brincando? Depois de ouvir, Shenzhe parecia ter enlouquecido. Ele murmurava enquanto andava, dizendo que seu gosto é realmente difícil de entender. Uma hora é a Suji-Agia, que faz tempestade em copo d'água. Hoje é a Zanruona, que está completamente sem dinheiro. Afinal, como posso te ajudar a conquistá-la? E não vamos falar das suas notas horríveis. Será que ela realmente se interessa por você, Zhou Xiaoxin? Então, só resta ser astuto. Mas como ser astuto? Você só anda devagar atrás dele, observando suas costas gordinhas, ouvindo seus planos cuidadosos para você. Seu coração está confuso. Porque você cresceu junto com Shenzhe desde pequeno. Eles são os mais íntimos amigos. Mesmo que seja apenas um picolé, é algo que duas pessoas comem juntos. Mas não esperava que na vida passada eles se afastaram. Porque Suji-Agia te odeia. E Shenzhe sempre tentou te avisar para não se pendurar em uma única árvore. De um lado, está o irmão. Do outro, está a garota que você gosta. Você fica realmente em uma situação difícil no meio disso. Shenzhe entende suas dificuldades. Ele parou de entrar em contato com você ativamente. Depois, você ficou sabendo que Shenzhe ia se casar. Na verdade, você mandou uma mensagem para ele em particular, dizendo que queria ser o padrinho dele. Mas essa mensagem foi deletada depois que Suji-Agia a viu. Tem muito tempo que você soube do casamento de Shenzhe através de outras pessoas. Talvez Shenzhe estivesse extremamente decepcionado com você na época. Não importava como você tentava se comunicar, ele parecia ter desaparecido. Depois, Shenzhe soube que você teve um acidente de carro, e que sua mãe havia falecido devido ao câncer. Ele até pediu demissão e voltou para casa para cuidar dos assuntos fúnebres de você e de sua mãe. Agora, pensando nisso, você realmente gostaria de se dar 2 tapas na cara, por causa de uma mulher como Suji-Agia, e acabar brigando com um cara tão próximo como ele. Ele não é homem para isso. Felizmente, agora tudo começa de novo. Nesta vida, é preciso valorizar essa amizade. Shenzhe ainda estava murmurando à frente. Você sorri e o interrompe. Pergunta a ele se ele não vai jogar World of Warcraft. Shenzhe então deu um tapa na testa. Isso. Azeroth, aqui vou eu. Então ele pergunta se você não vai com ele. Você balançou a cabeça. Por que você está ansioso para voltar para casa? Olha para aquela que ainda é jovem. A mãe que não foi atormentada pela doença. Assim que Shenzhe ouviu que você não ia, ele instantaneamente perdeu o interesse. Então ele deu uma risadinha. Então eu vou à sua casa para comer, certo? Esta manhã, ouvi a tia dizendo a você que ela vai fazer carne de porco ao molho agridoce à noite. A carne de porco ao molho agridoce da tia é a mais deliciosa. Você sorri e acena com a cabeça. Os dois caminham até o galpão de bicicletas fora da escola. Estava prestes a subir na bicicleta, quando ouviu uma voz alta e irritada te chamar. Você se virou e descobriu que era Suji-Agia. Ela parecia estar te esperando aqui há muito tempo. Você franziu a testa e perguntou o que ela queria. Os olhos de Suji-Agia estavam arregalados. Ela disse, com raiva: Zhou Xiaoxin, você não disse antes que iria me levar para casa a vida inteira? Você é um grande mentiroso. Ao ouvir isso, você ficou em silêncio. Você realmente disse isso antes. Na vida passada, não importava se você estava em compromissos ou em reuniões. Mesmo que tivesse bebido, você ainda pegava um táxi para levar Fufu para casa.
Mas naquela época, não importava o quão difícil ou cansativo fosse. Você achava que era feliz. Mas isso tudo foi na vida passada. Nesta vida, quem gostaria de ser o tolo? Você, Zhou Xiaoxin, realmente não vai mais ajudar. Você disse, sem expressão. Sujiagia, você já ouviu uma frase? Uma promessa só vale quando se ama. A outra pessoa ficou parada, com uma expressão feia, e perguntou o que você queria dizer. No coração dela, você sempre foi obediente a ela. Como de repente você parece ter se tornado outra pessoa? Ou será que todos os homens são assim tão volúveis? Você deu de ombros e disse. O significado literal, você mesmo compreende. De repente, Sujiagia sentiu uma inexplicável agonia no coração. O nariz ficou ardendo. As lágrimas também estavam se formando nos olhos. Quase estavam prestes a cair. Zhou Xiaoxin, com que direito você me trata assim? Depois de ouvir, você sentiu vontade de rir. Isso era apenas uma fração do que ela sentia por você antes. Como é que, quando é com ela, você não aguenta? Você olhou para baixo e disse friamente. Na sala de aula, eu já deixei isso bem claro para você. Não gostar, é não gostar. Sujiagia aspirou o nariz. Olhou para cima, em direção ao céu. Forçou para conter as lágrimas que estavam prestes a cair. A voz dela estava cheia de choro. Então você costumava ser tão bom para mim. Por que de repente mudou? No máximo, eu concordo que você seja meu colega de mesa. Da próxima vez, eu também não vou recusar quando você me der coisas. Depois de ouvir isso, você ainda quer rir mais. Afinal, Sujiaja também sabia que costumava ser boa para ela. Você ainda achava que ela não tinha noção disso. Caso contrário, por que ela sempre consegue te atormentar de várias maneiras? Agora que você sabe. Ela na verdade sabe das coisas. Mas, no fundo, ela só te vê como um cachorro que lambe. Agora, Sujiaja está mostrando essa postura de fraqueza. Está claro que ela está esperando que você ceda e a trate com carinho. Mas a mudança repentina a deixou um pouco desorientada. Ela se sente extremamente injustiçada por dentro. Ela chama seu nome com a voz trêmula. Ela ainda quer te dizer algo, mas não consegue encontrar as palavras. Vendo isso, você também não quer mais se envolver com ela. Puxando Shen Zhe, você se virou e foi embora. No antigo bairro da cidade de Jingai. Agora, essa área ainda tem casas antigas que não foram demolidas. Não só o aluguel é barato, como também as relações entre vizinhos são próximas. Você e Shen Zhe estavam andando de bicicleta. No caminho, vocês cumprimentavam os idosos que conheciam. Na vida passada, quando receberam o aviso de demolição, você e sua mãe se mudaram às pressas. Depois disso, nunca mais viram esses rostos familiares. Sentindo tudo que fazia tempo que não se lembrava. Você estava cheio de sentimentos. Ambos seguravam um copo de milk tea. Estacionaram a bicicleta em frente a um portão de ferro decorado com deuses da porta. Mas você de repente ficou com um pouco de medo de empurrar a porta e entrar. Shenzi, confuso, lhe deu um tapinha no ombro. Perguntou o que você estava esperando. Você voltou para casa e não sabe como entrar. Em seguida, você gritou com habilidade. Tia, eu e Zhou Xiaoxin estamos de volta. Uau! Essa carne de porco ao molho barbecue está muito cheirosa, né? Logo houve um som suave na sala. Com um tom um pouco cansado e rouco. Xiao Shen e Xiao Pan voltaram. Espere mais um pouco, já vamos comer. Ao mesmo tempo, a porta se abriu. Num instante, você ficou um pouco paralisado. Você viu sua mãe parada à porta, olhando para você com um sorriso no rosto. E naquele momento, ela não era a figura magra deitada na cama de hospital. Não era também a imagem fria deitada no caixão. Mas sim uma pessoa viva e vibrante. Saúde e alegria, de pé, diante de você. Era a mãe que você se lembrava. O cabelo longo e suave de Shen Shumei estava preso em um coque alto. Ela parecia cheia de vida. Na vida, não importa quais dificuldades você encontre, a mãe sempre consegue se manter gentil e forte diante delas. Depois que papai faleceu em um acidente de carro, ela apertou os dentes e disse que definitivamente iria cuidar bem de você. Como diz o ditado, para uma mãe, ser forte é necessário. Quando os parentes vieram para a compensação, foi a primeira vez que ela mostrou uma ferocidade além da de uma mulher, porque ela sabia. Você era a única preocupação e o coração dela pelo resto da vida. E o peso da vida a fez perder a graça da juventude muito cedo. A pele um pouco áspera. O cabelo também misturava alguns fios grisalhos. Shen Shumei olhou você parado e atordoado ali. Ela sorriu e deu uma leve batidinha na sua testa. Você ficou bobo, não é? Nem eu, sua mãe, reconheci você. E suas lágrimas caíram instantaneamente. Você abriu os braços e a abraçou forte, contendo o tremor da voz.
Mãe, eu voltei. Shen Shumei estava um pouco surpresa. Mas ela deixou você abraçar. Com a mão, ela deu leves tapinhas nas suas costas. Seu filho havia crescido em um piscar de olhos. E agora era muito mais alto que ela. Da última vez que a abracei, ela não consegue se lembrar de quando foi. A mãe perguntou suavemente a você. O que aconteceu? Estava cansado de estudar, não é? Não se coloque tanta pressão. Desde que você se esforce, está bom. Dragão gera dragão, fênix gera fênix, filho de rato faz buracos. Eu não espero que você se torne um dragão ou uma fênix. Eu só espero que você consiga fazer buracos para não passar fome. Shenze estava ao lado, um pouco confuso e sem entender. Como isso se tornou uma cena emocionante? Ele também deveria fazer um comentário? Ele está forçando a emoção. Lembrei-me das provas intermináveis e das avaliações. De repente, meu coração ficou um pouco pesado. Quando esses dias difíceis vão acabar? É muito triste. Tia, eu também quero um abraço. Shenze abriu os braços, que estavam gordos. Ele queria abraçar você e Shen Shumei. Shen Shumei respirou fundo. Um cheiro de queimado subiu pelas narinas. De repente, te empurrou. Shenze, que também veio correndo, foi empurrado longe. Ai, meu Deus, minha carne de porco caramelizada. Assim que terminou de falar, correu imediatamente para a cozinha. Iniciou a operação de resgate da carne de porco caramelizada. Observando Shen Shumei, que estava ocupada na cozinha. Você imediatamente achou um pouco engraçado. Esta é a sua mãe. Foque em recusar o melodrama. Recusar-se a se emocionar. Depois do jantar, você e Shenze se apressaram para lavar os pratos. Você pegou as chaves e disse a Shen Shumei que precisava sair para cortar o cabelo. Shenze parecia um pouco cético. Você não cortou o cabelo há quanto tempo? Como assim? Este penteado está tão legal agora. Falando em penteado, você definitivamente é um match não convencional muito competente. Cabelos longos cobrem diagonalmente o olho direito. A cor, a quantidade e aquela mecha hesitante na ponta estão perfeitas, exibindo personalidade e moda contemporânea, especialmente acompanhada da sua leve aura de melancolia. É simplesmente irresistível sem ser percebido. Mas agora, ao olhar para si mesma no espelho, a timidez está prestes a tomar conta. Não consigo aguentar nem um minuto. É uma pena que seus pais tenham te dado um rosto tão bonito. Depois de se separar de Shenze, você foi a um dos melhores salões de cabeleireiro. Embora o professor Tony também seja bem alternativo. Mas ao ouvir seu pedido, ele ainda assim fez um corte perfeito para você. Após lavar o cabelo, você olhou no espelho e viu uma nova versão de si mesma. Você não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Assim sim você é um garoto grande, fresco e radiante. Ao voltar para casa, Shen Shumei também ficou impressionada ao te ver. Ela praticamente queria te abraçar e te dar alguns beijos. Porque ela já estava muito insatisfeita com seu cabelo bagunçado. Olhando para sua mãe saudável à sua frente, você se sente extremamente grato por poder viver novamente. Na vida passada, eu vi minha mãe sendo atormentada pela dor e quase morrendo, mas sem poder fazer nada. Essa sensação, ao lembrar agora, faz você sentir uma dor quase sufocante. Agora é apenas 2004. Minha mãe ainda está muito saudável. Não foi diagnosticada com câncer em estágio terminal. Tudo ainda está a tempo. Na manhã seguinte, sua mãe te acordou. Olhando a hora, você percebe que está quase atrasado. Shen Shumei primeiro enfiou 2 pãezinhos na sua boca e colocou uma garrafa de leite e 2 ovos na sua mochila. Você rapidamente pulou na bicicleta e saiu correndo para a escola. Assim que saiu do quintal, viu Shenze correndo apressadamente para a escola. Quando Shenze te viu, a boca dele parecia que poderia conter 2 ovos. Você estava com preguiça de conversar com ele. Por quê? Por estar atrasado, teria que correr 3 voltas no pátio. Você não quer ser aquele azarado. Os dois estavam quase pedalando a bicicleta até fazer faísca. Apressando-se devagarinho, finalmente um deslize. Entrou no estacionamento da escola. Olhando para o tempo, ainda é suficiente. Foi então que você soltou um suspiro. Caminhou lentamente em direção ao prédio da escola. Chegou à sala de aula. Justo quando uma rajada de vento entrou pela janela. Levantou levemente o seu casaco de uniforme. Seu cabelo estava arrumado e refrescante. O uniforme azul e branco. Magro, mais ereto. A sala de aula instantaneamente explodiu em uau. As exclamações ecoaram. Neste dia e idade, ter um cabelo estiloso pode garantir prioridade na escolha de parceiros. Mas a sua aparição quebrava um pouco essa regra padrão. Gia sentou-se em seu lugar, paralisada. Seu olhar estava totalmente atraído por você. Seus lindos olhos refletiam emoções complexas.
Ela costumava ter certeza de que você sempre teria uma preferência por ela. Mas desde ontem, você parece ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Você está sendo cruel e malvado com ela. Mas ela sente que não fez nada de errado. Justo quando você estava prestes a ir em direção ao seu lugar, ela estendeu a mão delicada e segurou a ponta da sua roupa. Você franziu a testa e perguntou o que havia de errado. Suji se sentiu tocada pela sua frieza. E seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. As pérolas de lágrimas brilhantes continuavam a girar em seus olhos. Ela abriu a boca, mas não sabia o que dizer. De alguma forma, só havia uma ideia na sua cabeça, que era a de que precisava te manter por perto. Suji estava um pouco ansiosa. A mão que segurava sua roupa estava apertada. Ela esticou o pescoço elegante e te questionou. Por que você não me trouxe café da manhã hoje? Você também respondeu de forma muito direta. Porque eu não tenho essa obrigação. As lágrimas de Suji caíram instantaneamente. Mas você costumava trazer para mim todos os dias. Você deu de ombros, parecendo indiferente. Você pode me considerar como uma idiota antes. Agora tenho juízo. Suji, ao ouvir isso, mordeu fortemente os lábios. Zhou Xiaoshen, eu não estou nem aí para seu café da manhã. Tem um monte de gente na fila para me comprar. Eu te odeio. Depois de dizer isso, Suji cobriu o rosto e te empurrou. E então correu para fora da sala de aula. Ontem, ela achava que você estava fazendo um jogo psicológico. Mas hoje parece que você realmente não gosta mais dela. Algumas pessoas na turma acham que você exagerou. De qualquer forma, não se pode assim ferir o coração de uma garota. Mas a maioria das pessoas não consegue evitar querer te dar um joinha. Você consegue decidir quando é hora de cortar. É simplesmente um modelo para a nossa geração. Mas como as pessoas veem você quando você não está por aqui? Afinal, só você tem as memórias da sua vida passada. Mesmo que agora Suji não tenha feito nada que te ofendesse. Mas quando você se lembra daquelas dores da vida passada, você simplesmente não consegue acalmar Suji com paciência. Você caminhou até seu lugar. Não importa se foi a provocação dos colegas, ou se foi Suji correndo para fora da sala chorando. Nada disso fez seu colega de mesa levantar a cabeça. Zhang Huonan estava, neste momento, com uma expressão séria. Ele estava resolvendo a última questão do teste de física. Você entrou e disse suavemente: determinar a massa do bloco B, com base em duas conservações. Conservação do momento e conservação da energia mecânica. Uma conservação gera uma equação. Listando duas equações, resolvemos simultaneamente. E a força no bloco A está marcada incorretamente. Ele está em repouso. A força de atrito é certamente igual à força de tração. Se você marcar assim. Zhang Huonan escutava com grande seriedade. Ela estava com aqueles lindos olhos bem abertos. No final, seus olhos brilharam um pouco mais. Então, ouvimos sua voz doce e suave. Ah, então é assim. Obrigada, Zhou Xiaoshen. Mas, assim que terminou de falar, ela ficou paralisada. Porque nesse momento você estava muito perto dela. Seu hálito morno soprou constantemente em sua orelha. Isso a deixou com uma sensação de coceira. Zhang Huonan ficou rígida. Ela não ousava se mover. Seu olhar fixou-se em seu sorriso levemente brincalhão. Ela só sentiu seu coração perder um batimento. Porque o seu novo penteado parece que está mais radiante e fresco. Estava mais bonito antes? Zhang Huonan ouvia o som do seu coração batendo. Parecia que algo estava levemente arranhando seu coração. Cada batida era leve e coçava. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Seus olhos estavam cheios até as orelhas. A menina rapidamente se virou para arrumar o cabelo. Seus olhos estavam cheios de confusão, como uma noivinha tímida sendo intimidada. Era adorável demais. Você sorri levemente para provocá-la. Ai! Será que o tempo está muito quente? Por que minha boca está um pouco seca? Essas palavras sem começo nem fim fazem Zhang Huonan querer enterrar seu rosto na mesa. Em sua mente, surgiam constantemente as imagens de antes. Sua suavidade que roçou na orelha. O rosto da menina ficou ainda mais vermelho. Se você tivesse visão de raios-x, poderia ver uma Zhang Huonan completamente vermelha. E você naturalmente saberia que sua pequena esposa já estava envergonhada. Então ele fingiu perguntar com uma expressão séria. Pequeno gênio, por que seu rosto está tão vermelho? Você está doente? Precisa que eu te leve à enfermaria? Zhang Huonan rapidamente levantou os olhos, encontrando os seus olhos. Seus olhos molhados estavam cheios de lágrimas, e pequenas lágrimas brilhantes circularam em suas órbitas. Ela mordeu a mão rosada com seus dentes delicados, e sua pequena mão segurava a borda do uniforme.
Sua voz era tão baixa quanto a de um mosquito. Você está me intimidando. Ontem você a chamou de esposa. Hoje você ainda chegou a beijar a orelha dela. Zhou Xiaoxin é muito malvado. Essa aparência tão triste faz com que você sinta sua cabeça zumbindo, como se tivesse sido eletrocutado da cabeça aos pés. Estou todo estonteado. E você sabe que desta vez realmente se ferrou. Como um rapaz inocente que nunca viu o mundo. Completamente apaixonado. Apenas você não esperava que Zhan Huonan fosse tão ingênua. Faz com que você queira rir e, ao mesmo tempo, sentir pena. Então, você rapidamente puxou o cabelo enquanto explicava. Eu só queria fazer uma piada agora há pouco. Eu não fiz isso de propósito. Foi realmente sem querer que eu esbarrei na sua orelha. Desculpe. Nunca mais farei isso novamente. Com essa confusão toda, explicações confusas e garantias repetidas, Zhan Huonan então secou as lágrimas do canto dos olhos, pegou seu caderno de exercícios usado e começou a escrever seriamente. Mas ainda assim, ela te lançou um olhar furtivo e cauteloso, fingindo que estava escrevendo as questões com seriedade. Discretamente, afastou um pouco a cadeira, afastando-se um pouquinho de você. Esses pequenos gestos estão bem na sua frente, você pode vê-los claramente. Não pude deixar de colocar a mão na testa e rir. Agora, a imagem dele na mente da sua colega de mesa é como se tivesse um significado um tanto maléfico. Na primeira aula, Su Jiajia ainda não tinha voltado. Quando Zhou Shumen perguntou, sua colega de mesa desviou a conversa e disse que Su Jiajia tinha dor de barriga e foi para a enfermaria. Zhou Shumen, afinal, é um professor homem. Não era bom perguntar mais nada. Agora, o terceiro ano do ensino médio é só revisão. Sem parar de fazer provas e explicar questões, não havia mais novos conhecimentos. Ele apenas disse que, se houvesse algo que não entendesse na prova, poderia pedir para Su Jiajia perguntar a ele em particular e ele continuou explicando a prova. Até que chegou o intervalo grande de 25 minutos. Su Jiajia voltou com os olhos levemente vermelhos e úmidos. Outro garoto também acompanhava Su Jiajia de volta para a sala de aula. Ele segurava uma xícara de leite com chá e alguns lanches na mão. Perguntara a Su Jiajia como ela está. Su Jiajia continua com uma expressão orgulhosa. Ela manda aquele garoto colocar as coisas na mesa dela. O garoto também sorri alegremente e trabalha sem reclamar. Tem um pouco da sua antiga admiração por Su Jiajia. Você certamente conhece aquele garoto. Ele é um atleta do time de atletismo da turma de destaque em esportes. O Wang Yao também tem perseguido Su Jiajia. Mas Su Jiajia sempre achou que o Wang Yao tem notas baixas. E ainda reclama que ele cheira mal e fala palavrões. Ele se aproveita um pouco de sua força para provocar confusão. Por isso, ela sempre ignorou Wang Yao. Não imaginei que em apenas 2 aulas, os dois se aproximariam tanto. Mas isso não tem nada a ver com você. Você apenas lançou um olhar distraído e desviou de novo o olhar. Continuou concentrado observando seu colega de mesa resolvendo as questões finais de matemática. De vez em quando, você a lembra quando ela fica sem ideias. Cada vez que você diz uma frase casualmente. Isso faz Zhan Huonan ter uma epifania. Ela acena com a cabeça incessantemente, como um pintinho comendo grãos. Após resolver a questão, ela ainda se vira e te faz um elogio sério em voz baixa. Em seguida, ela continua a resolver a próxima questão. Você sorri meio sem jeito. Sua colega de mesa é tão adoravelmente ingênua. Não há dúvida de por que alguém que é o último da fila conseguiria facilmente expressar a solução da questão final. Você já tinha até um motivo preparado. Dizia que, durante a revisão, tinha escrito isso. Algo relacionado a ver a resposta para esta questão. Mas agora isso não serve para nada. Mas isso pode indicar que sua colega de mesa simplesmente não se importa com você. E quanto mais você pensa, mais provável isso se torna. Zhan Huonan não se importa com nenhuma mudança sua. Após ter essa percepção, você se sente subitamente frustrado. Afinal, na vida passada, Zhan Huonan tinha um amor profundo por você. Ela se dedicou completamente a acompanhar sua mãe até o último momento de vida. Até chegou ao ponto de não querer mais a vida para acompanhá-lo no céu. Mas agora Zhan Huonan não só está em guarda com você, como talvez tenha uma impressão ruim de você. Ela acha que você é aquele tipo de garoto superficial. Você ficou assim, apoiando o queixo, olhando para Zhan Huonan que escrevia as questões com seriedade. Suas sobrancelhas estavam levemente franzidas sem que ela percebesse. Seus lábios rosados estavam levemente comprimidos. Ela estava fazendo rascunhos, anotando as contas cuidadosamente. Era como se em seu mundo existisse apenas a resolução de questões e o aprendizado. Você soltou um suspiro suave. Pequena Huona, quando você se apaixonou por mim na sua vida passada?
E o que eu devo fazer nesta vida para que você possa me amar novamente? Desde o momento em que Sugia Gia entrou na sala de aula, seu olhar periférico estava sempre voltado para você. Mas você não prestou atenção nela nem por um momento. Mesmo que ela tenha tentado encontrar maneiras de chamar sua atenção, você não levantou os olhos para olhar para ela uma vez. Ele é realmente tão insensível? Sugia Gia percebeu tudo claramente. Seu olhar sempre esteve fixo em aquela tal de Zanruona. Zhou Xiaoxin se interessou por aquela menina sem nenhuma presença. Impossível. Zanruona se dedica totalmente aos estudos. E nunca se maquia. E nem pode comprar uma roupa decente. Ela usa um uniforme largo durante todas as estações do ano. Que garoto iria gostar de uma menina descuidada? Só há uma possibilidade. É que você quer deixá-la com ciúmes. Que você se sentou intencionalmente ao lado de Zanruona. E agora finge estar íntimo de Zanruona. Tudo isso é apenas para fazê-la sentir insegura. Embora Sugia Gia acredite firmemente em sua suposição, mas ela ainda estava muito incomodada por dentro. Ela apertou os punhos com força. Seus olhos estavam fixos na sua direção, como um cisne branco abandonado. Mesmo que fosse embaraçoso, ela não desistiria de seu orgulho. Você sentiu o olhar ardente que vinha de cima. Ela levantou levemente o olhar e encarou diretamente os olhos de Sugia Gia, que estavam cheios de indignação, tristeza e raiva, com uma expressão que mostrava amor extremo e ódio. Você suspirou resignadamente. Agora, Jiafu apenas perdeu repentinamente um cachorrinho que estava à sua disposição. Não conseguia aceitar temporariamente essa enorme diferença. Era apenas ressentimento. Porque Sugia Gia sempre amou apenas a si mesma. Wang Yao seguiu o olhar de Sugia Gia. Ao ver que era você, ele semicerrou os olhos. A língua pressionou contra os molares. Seus olhos estavam cheios de provocação. Wang Yao levantou a perna e estava prestes a ir na sua direção. Mas de repente o sino da aula tocou. Wang Yao olhou profundamente para você antes. E então, relutante, saiu devagar. Durante a aula, Sugia Gia estava sempre distraída. Seu olhar não conseguia evitar olhar para sua direção. Era como se faltasse um pedaço em seu coração. Ela queria voltar ao estado que tinham antes. No máximo, ela não faria tantas exigências. Mas como uma garota poderia trazer isso à tona? Nesse momento, a colega de mesa de Sugia Gia perguntou o que estava acontecendo entre ela e você. Sugia Gia puxou o canto da boca de forma rígida. O que está acontecendo? Zhang Xiaojin disse. Zhou Xiaoxin disse que não gosta mais de você. É verdade? Embora você realmente tenha falado isso na frente de todos. Mas, considerando quanto você foi bom com Sugia Gia antes, não parece que pode simplesmente dizer que não gosta e pronto. Sugia Gia mordeu os lábios com força. Ela tentou parecer relaxada, mesmo comprimindo suas emoções. Ele disse que não gosta mais de mim. Você acha que isso é possível? Zhang Xiaojin suspirou. Vou ser sincera, não fique brava, tá? Eu acho que Zhou Xiaoxin é bem legal. Ele é bonito também. E sabe respeitar as meninas. Ele é especialmente bom com você. Ele só não tem notas muito boas. Mas quem é perfeito, não é? Minha irmã me disse isso. Quanto mais cresço, menos bons homens encontro. Você não pode realmente deixá-lo escapar. Caso contrário, você com certeza vai se arrepender no futuro. Sugia Gia forçou um sorriso. Ela tentou agir como se não se importasse. Zhang Xiaojin também não disse mais nada. Afinal, sempre há pessoas que não valorizam o que já têm. Acreditam que, como é fácil de obter, podem descartar. Mas quando realmente perdem, só vai se arrepender tarde demais. Mas então será tudo tarde. Mas desde que você mudou de cabelo, muitas garotas começaram a falar sobre você. Garotas de outras classes também correm para te ver durante o intervalo. Até mesmo informações sobre você circulam no hall. O sinal da aula toca. As pessoas da turma correm em massa para a cantina. Shenzhe também saiu correndo como se fosse uma Olimpíada. Aproveitando sua vantagem de estar bem acima do peso, corre direto para a janela da cantina para pegar a comida. Tendo um irmão que parece um porco-espinho, você nunca mais se preocupará em não conseguir comida. Toda vez, Shenzhe sempre coloca sua comida junto. Além disso, Shenzhe é muito simpático. De vez em quando, ele conversa com as tias da cantina. Elogia tanto que as tias riem à toa. Assim, as tias sempre dão bastante comida para Shenzhe. Quando todos na sala terminarem de correr, você calcula o tempo que Shenzhe vai demorar para pegar a comida. E então, lentamente, se prepara para ir ao refeitório. Mas Zanruona ainda está concentrada fazendo a lição de casa. Como se não soubesse o que é fome. Você diz: pequeno gênio, não comer vai te deixar burra.
Zhang Huonan te lança um olhar rápido. E então, com os lábios rosados bem fechados, diz baixinho: Eu não estou com fome. Mas assim que ela termina de falar, um barulho de ronco de estômago ecoa na sala silenciosa. Zhang Huonan se envergonha tanto que gostaria de sumir no chão. Ela fica vermelha como um tomate. Suas pequenas mãos seguram a barra da camisa, ainda relutando em admitir: Não, não é meu estômago. Você coloca a mão na testa e sorri, sem saber o que fazer. Sua colega de mesa é tão adorável que você realmente deseja dar um bom aperto em seus cabelos naturais e macios. Então você diz que foi o seu estômago que roncou. Pequeno gênio. Se você não for ao refeitório agora, a comida será toda roubada. Estudar com fome não é muito eficiente. Zhang Huonan pisca seus olhos brilhantes, em dúvida. Apesar da sua insistência suave, ela acabou indo com você. Assim que vocês chegaram ao refeitório, ouviram a chamada de Shen Ze. Shen Zi está aqui. Você esperou tanto que a comida esfriou. Essa voz cheia de vitalidade atraiu muitos olhares. A maioria das pessoas no refeitório estava olhando para você. Se fosse uma pessoa comum, um olhar seria suficiente. Mas você está com um cabelo curto e distinto. E você ainda é surpreendentemente bonito. Muitas pessoas estavam fixamente estudando seu cabelo. Mas Zhang Huonan não gosta de ser observada por tantas pessoas. Então, ela baixou a cabeça e se moveu timidamente para o lado. Longe de você. Você a observa como se estivesse fugindo de uma calamidade. Só pude ir até o lugar que o Shen Ze ocupava. Sentei-me e comecei a devorar a comida. TSC, TSC, TSC. Faz mais de 10 anos que não como a comida da cantina do colégio. Continua tão sem gosto como sempre. O Shen Ze estava constantemente fazendo caretas para você. Era difícil ignorá-lo. Deixei-o falar o que quiser. O Shen Ze riu de forma maliciosa algumas vezes. Ele parecia bem provocador. Não parecia, na verdade. Você, seu garoto, já está tão próximo da Zhang Huonan tão rapidamente. Você pegou um pedaço de carne e colocou na boca. Avisou o Shen Ze. Não fale bobagens. Ela é sensível. Ela ainda é muito nova. Vamos ver isso depois da formatura. O Shen Ze parecia surpreso. Ele sempre achou que você estava apenas tentando superar a dor do rompimento com a Sujiagia. Que você estava apenas se distrair temporariamente. Você levantou uma sobrancelha e sorriu levemente. Levantou a bandeja e se levantou. Shen Ze ficou com uma expressão confusa. Ele ainda segurava um grande pedaço de frango na boca. Com a boca cheia de gordura, perguntou para onde você ia. Quando ele viu você sentado em frente a Zhang Huonan, não pôde evitar revirar os olhos. Prioriza o romance em detrimento da amizade. Casais que se exibem irão se dar mal rapidamente. E então deu uma mordida forte no pedaço de frango que segurava. Ainda somos amorosos um com o outro. Zhang Huonan, com a cabeça baixa, comia devagar. Sentiu que havia alguém sentado em frente a ela. Ela hesitou um instante. E então continuou a comer sozinha. Seus olhos, cobertos por uma franja longa, olharam discretamente para o outro. Perceberam que você estava apoiando o queixo e a encarando fixamente. O rosto pequeno de Zhang Huonan não mostrava nenhuma mudança de expressão. Apenas estava um pouco ruborizado. Enquanto isso, você franziu a testa ao olhar para o prato dela. Porque o prato de Zhang Huonan tinha apenas arroz branco. Ainda é apenas um pequeno montinho. Temo que nem um pequeno gatinho consiga se satisfazer. A única coisa com sabor é que foi batido. Uma tigela da sopa de panela grátis da cantina. De repente seu coração dói como se estivesse sendo picado por agulhas. Sua mente evoca a imagem de quando você sofreu um acidente na vida passada. Zhang Huonan correndo desajeitadamente em sua direção. Ela queria ter confiança para ficar à sua frente com tranquilidade. Afinal, quanto sofrimento ela deve ter passado. E neste momento você só pode reprimir suas emoções. Porque você sabe que não pode ser muito apressado agora. Nem pode correr para fazer um prato cheio de carne e vegetais para ela. E não pode mostrar nenhum sinal de pena por ela. Porque sua pequena colega de mesa certamente tem seu próprio orgulho. Você secretamente decide que no futuro você deve cuidar para que Zhang Huonan fique bonita e gordinha. Zhang Huonan levantou o olhar enquanto comia, mordendo suavemente os lábios, como se tivesse reunido uma grande coragem. Perguntou com uma voz suave: Você já comeu o suficiente? Você não entendeu o que ela quis dizer. Seu rosto estava cheio de interrogações. Zhang Huonan tinha uma expressão muito constrangida. Pegou uma grande parte do arroz branco que nunca tinha comido. Eu só posso te dar isso no máximo. Caso contrário, eu não vou me sentir satisfeito. Desde o começo você ficou olhando fixamente para o prato dela com arroz. Ela não conseguia ignorar aquele olhar ardente.
Pensou que ele certamente não comeu o suficiente e queria roubar sua comida. Ao ouvir isso, você riu. Seu colega de mesa deve te ver como alguém cheio de maldade. Então, você disse a ela de forma leve: eu comi o suficiente. Pode comer à vontade. Zanhuonan finalmente suspirou aliviada. E continuou a comer em pequenos pedaços. Sua boca mastigava o arroz branco, se movendo constantemente. Parece um pequeno hamster. Você pergunta se está gostoso. A garota te lançou um olhar curioso. Mas ela ainda responde obedientemente: está gostoso. É doce. Você naturalmente sabe que isso se deve ao amido do arroz. Se mastigar bastante, haverá um leve gosto doce. Mas você ainda faz de conta que não acredita. Se você me deixar provar, eu saberei se é doce ou não. Caso contrário, eu não acreditarei. Zanhuona murmura baixinho, fazendo bico. Ah! Você não está cheio? Mas você não espera a garota dizer se concorda ou não. Com a outra ponta limpa dos pauzinhos, você rapidamente pega um pouco de arroz branco do prato dela e coloca na boca. E começa a mastigar como se soubesse o que está fazendo. Em seguida, acena com a cabeça, com uma expressão de quem aprendeu algo novo. De fato, é doce. O rosto de Zanhuona instantaneamente fica vermelho de vergonha. Ela te lança um olhar furioso. Então, ela baixa a cabeça e não te dá mais atenção. No entanto, ela claramente acelerou a velocidade de comer. Ao te ver, seu humor melhora. Com a coragem da pequena gata de Zanhuona, ela ainda se atreve a você. Isso mostra que ela não está mais como antes. Você manteve distância com cautela. Agora ela começa a se atrever a mostrar suas emoções para você. Muito bom, muito bom. É um grande progresso. E justo nesse momento, de repente, um barulho barulhento vem de trás de você. Um grupo de pessoas caminha diretamente em sua direção. As pessoas no refeitório olham de lado, ouvindo passos distintos. Você se vira e vê várias pessoas com expressões hostis olhando para você. Liderando está Wang Yao. Atrás dele, alguns alunos de esportes robustos. Só de olhar, dá para saber que estão procurando problemas. Wang Yao olha para você de maneira sinistra. Zhou Xiaoxin, você é muito arrogante. Essas provocações de adolescente fazem você rir e ficar sem palavras. Com sua idade mental próxima dos 30 anos. Realmente não quero brincar com esse tipo de rapaz animado. Que tipo de jogo de briga de famílias é esse? Ver você tão indiferente. Wang Yao desferiu um soco na mesa do refeitório. A mesa é feita de chapas de metal. Mesmo que não tenha batido com muita força, fez bastante barulho. Zanhuona, que estava comendo, foi pega de surpresa pelo barulho e deu um pulo. Ela parecia ter lembrado de uma memória ruim. Seu rostinho ficou pálido instantaneamente. Seus olhos estavam cheios de medo. Ela olhou para você timidamente, quase que por instinto, como um servo perdido e assustado buscando abrigo. Você percebeu que Zanhuona ficou bastante assustada. O seu rosto instantaneamente escureceu. Então, forçou um sorriso relaxado. E disse suavemente para confortá-la: eu sempre estive aqui.